Olá para todo mundo, eu sou a Aline e vocês são super bem-vindos aqui ao meu canal, o Aline e os Livros, História e Literatura com Sabor. Hoje é dia de mais um conto russo. E como vocês sabem, um conto russo não é apenas um simples conto, tem sempre algo mais, sobretudo quando é de um escritor como o Dostoiévski. Vem comigo então saber do que é que eu vou falar, do que se trata nesse conto de hoje. Esse conto se chama Polzunkov. E não é nenhum segredo esse extremo valor que o Dostoiévski dá à etimologia, porque logo no início o tradutor já dá a dica pra gente, no título do conto, de que Polzunkov, na verdade, é um sobrenome inventado, seria um derivado do verbo pousat, que em russo significa rastejar, humilhar-se, rebaixar-se. E essa, então, vai ser uma característica marcante do nosso personagem, o Polzunkov. Esse conto do Dostoiévski, ele faz parte daquela primeira leva, daqueles primeiros contos que ele escreveu, logo depois do grande sucesso que ele obteve com a primeira novela, O Gente Pobre, em 1845-1846. Eu falo um pouquinho melhor sobre esse primeiro romance, essa primeira novela que catapultou a carreira do Dostoiévski, num curso que está disponível lá na minha loja. Então, deem uma olhadinha lá, tá super interessante. Mas esse conto, então, de hoje, o Polzunkov, ele foi aprovado pela censura para ser publicado em 1848 e ele foi impresso em um dos números do Almanaque Ilustrado, que era uma revista bastante famosa publicada por dois críticos literários. Um deles, o Nekrasov, que foi um dos caras que realmente descobriram esse valor no jovem escritor Dostoiévski. Esse conto vai acabar sendo aprovado, vai ser impresso, mas os exemplares que foram impressos vão ser impedidos de serem distribuídos também pela censura. Então, nessa época não era fácil. E é um conto que realmente não tem muita coisa complicada. Na verdade, tem algumas questões importantes aqui, algumas críticas ao exército, algumas críticas aos funcionários públicos, que é uma característica comum nos contos de Dostoiévski, de outros escritores. E aqui também há um elemento importante que é a ideia do liberal. Não só as ideias liberais, mas o pensamento liberal. Já existia uma certa marca, uma certa insígnia do liberalismo, do pensamento liberal, o que era ser um liberal, falar determinados assuntos, se expressar com determinados termos, tudo isso já era ali um marco, já era significativo, já mostrava como, então, existia ali a figura do liberal por trás da fala de algumas pessoas. E o Polzunkov, ele é uma espécie de bufão. Ele é um cara muito cômico que sempre vai a reuniões na sociedade, ele participa de certos círculos intelectuais, ele vai a festas, e uma característica dele é que ele tem sempre uma história super interessante para contar. Mas não é qualquer história. Além da história ser extremamente mirabolante, ela é também ilustrada com as suas caretas, com as suas expressões, com os seus saltos. Então ele é um cara muito expressivo. O interessante é que o Dostoiévski vai falando sobre ele e é impressionante como ele descreve esse personagem, como a aparência dele é confusa, como ele consegue ao mesmo tempo se mostrar extremamente digno, muito mais digno do que aqueles que riem dele, mas ao mesmo tempo como existe nele essa necessidade de se rebaixar para então vir a tomar empréstimo das pessoas depois de contar essas histórias. Então esse trabalho desse bufão, desse grande personagem aqui do conto, vai ser realmente essa ideia de entreter a sociedade, e ele ganha vida fazendo isso, se ridicularizando na frente de todos, mas de certo modo essa ridicularização como se em determinados momentos ele deixasse entrever alguma coisa de nobre, não apenas nos seus trajes, mas na sua postura, na sua atitude. Então é um personagem bem contraditório, bem complexo e um personagem bastante rico para um conto que é bem curtinho. Esse Polzunkov, ele vai contar a história dele e tem essa cisão aqui no texto muito interessante, que é
entre a fala do narrador, que vai apresentar o Polzunkov, e a fala do Polzunkov apresentando a sua história. É interessante porque Dostoiévski é um escritor muito claro, muito límpido. É claro que ele insinua muitas coisas, mas ele informa com precisão os passos de seus personagens. Mas é interessante que, como o Dostoiévski, tão novinho, com 26, 27 anos nessa época, ele consegue fazer uma dissociação tremenda entre a fala do narrador e a fala completamente convulsa, completamente embaralhada desse personagem. É uma fala que volteia, ele rateia, ele tenta acrescentar outros elementos à história, e as pessoas que escutam pedem para que ele pare imediatamente com aquilo, para que ele vá ao objetivo, para que ele seja mais direto na sua narrativa. E o Polzunkov, ele se perde, ele recupera o fio da narrativa. Então é muito legal ver como Dostoiévski mostra isso aqui. E realmente é uma coisa de louco, né? Ele é um escritor que ele faz essas dissociações de fala, de narrativa, entre o narrador, entre os personagens. É como se ele tirasse uma fantasia com a escrita dele, com as palavras. E é realmente uma coisa que deixa a gente assim, caramba, esse cara é o máximo. É uma coisa meio louca, mas ao mesmo tempo é uma coisa genial. O Polzunkov vai contar um episódio da história dele, que teria acontecido 6 anos antes desse momento em que ele conta a história. E ele vai então narrar para os seus ouvintes a história em que ele quase arrumou uma noiva e todos os ouvintes riem dele, brincam com a ideia de uma Polzunkova. E os ouvintes então vão escutar essa história de extorsão. O Polzunkov era um cara que tinha alguns papéis que denunciavam uma espécie de chefe dele, e ele então trocou aqueles papéis por dinheiro, por notas do governo. E existem vários jogos de palavras, trocadilhos, que são bem interessantes para entender aquela época, o que pensavam as pessoas, como é que as pessoas se relacionavam com o governo. Então também é um elemento muito importante, bem datado aqui na história. Dessa extorsão, o Polzunkov, então, vai sair vitorioso? Não. Na verdade, ele vai se dar muito mal nessa ocasião, mas primeiro ele vai, de certo modo, ser levado para dentro da família desse personagem, de quem ele obtém esse dinheiro, essa quantia altíssima. E então ele vai contar pra gente essa história. E é claro, vai tirar muitos risos das pessoas, mas ele vai mostrar ali alguma coisa do seu passado, um momento de rachadura. Ele vai mostrar ali como a situação foi invertida. Enquanto ele estava no comando de tudo, no controle, se dando bem, como aos poucos, então, ele vai sendo passado para trás. Então, esse conto é curtinho, vale a pena saber qual é a história desse Polzunkov. Eu não vou contar aqui para vocês, senão eu vou estragar a razão de ler o conto. É uma história extremamente enrolada e é muito interessante ver esse registro da narrativa, da forma de se expressar do personagem. Só por isso já vale tremendamente o conto. É bem curtinho, então vocês vão ler, sei lá, em 1 hora. E tem realmente a surpresa de conhecer o que é que aconteceu na história do Polzunkov. Qual foi esse episódio, então, que envolvia extorsão e uma suposta noiva para ele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É mais um vídeo que faz parte da série que eu tenho feito aqui. Eu vejo vocês, então, no próximo vídeo do Aline os Livros. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos. E se você não é inscrito aqui e chegou até agora, não deixa de se inscrever no canal. Tchau!